Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. É o quinto vídeo hoje do capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Deixai vir a mim os pequeninos. Cristo disse: Deixai vir a mim os pequeninos. São palavras profundas na sua simplicidade. São palavras que não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça conhece a esperança. São palavras, que fazem um apelo às almas enfraquecidas, as almas que estão escravizadas, cheias de vícios. Ele nada podia ensinar a infância física, porque ela ainda está presa na matéria e sujeita ao jugo dos instintos, e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens eles se entregassem a ele com confiança, com a confiança desses pequenos, com esses pequenos de seres de passos tão vacilantes e cujo essas crianças, são dóceis, amorosas, que conquista, tem essa docilidade ainda na sua alma pela situação em que se encontra de crianças, no corpo físico, e que são criaturas, que conquistam o coração das mulheres. Então, desse ser sem malícia, inocente, dessa forma que ele queria que os homens se entregassem, com essa inocência, com essa pureza de coração. Assim ele submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi a flama, a labareda, o ardor que espancou as trevas, e trouxe luz. O clarim matinal que tocou a alvorada. Jesus foi e continua sendo um exemplo incrível, tanto que é tão difícil seguir seus passos, A gente procura, vai, acha que tá no caminho, de repente a gente fala, ufa, mas tá tudo bem, é assim mesmo, que a gente não pode é desistir. E a gente tem um espelho, um exemplo enorme que foi Jesus, que trouxe tanta luz, tantos ensinamentos, tanto amor aos nossos corações. São exemplos, inúmeros exemplos, que nos mostra isso. Jesus foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si, não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente, crer de olhos fechados, e obedecer de maneira mecânica. Não é mais dessa forma. A gente vai aprender com razão, com lógica. É necessário que o homem seja a lei, siga a lei inteligente, a lei que explica, que dá respostas, que orienta, que revela a sua universalidade. Então, não é aquela coisa que a gente coloca aquele, cabresto aqui e só vai. Não, tem muitos questionamentos, e o que é passado também, que ele traz, que o Espiritismo traz pra gente, essa coisa de pensar, de refletir, de analisar, de passar tudo que se aprende, passar pelo crivo da razão, da lógica. Então, Jesus, ele foi o iniciador do Espiritismo, e o Espiritismo traz todo esse esclarecimento para a gente. Meus bem-amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se transformarão em verdades, Então, algo que às vezes está, que a gente julga errado, ou que parece sem resposta, tudo, tudo vai sendo trazido as respostas para a gente. As explicações irão aparecendo, como já tem aparecido muito. Se a gente pegar hoje, todo o conhecimento que a gente traz, como na época em que Jesus esteve com a gente, o que acontece? Você vê que são palavras bem diferentes, que naquela época
não se entendia como se entende hoje, porque hoje a gente já tem um maior esclarecimento. E conforme o tempo vai passando, maior esclarecimento a gente vai tendo, maiores coisas, né? As coisas vão sendo reveladas, algo que e é tudo de acordo com o tempo, com a capacidade de cada um. Jesus falava muito em parábolas naquele tempo, porque era a maneira que o pessoal conseguia entender. Então, hoje há de se fazer essa reflexão, de ter esse entendimento, e hoje os tempos, né, que a gente se encontra hoje, cada dia mais, muito mais se faz sentido de tudo que se aprende, de tudo que a gente lê. Então, o Espiritismo, ele traz esse esclarecimento para a gente, né, e não essa fé cega, esse raciocínio lógico, né, e tudo tem que ser refletido, passado pelo crivo da razão. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas. Olha que lindo esse texto. Então, como eu disse agora há pouco, as parábolas era, né, através das parábolas. Tanto que não se pode pegar ao pé da letra de sentido literal, como foi o vídeo passado, cortai a mão, né? Caso faça um escândalo, que corte. Se a mão for causa de escândalo, cortai-a. Então, não é nesse sentido literal. Então, tudo vai sendo explicado. Então, a gente tem que ler e refletir, buscar o que aquela parábola, o que aquela palavra está querendo dizer. E para isso acontecer, a gente não pode ficar parado. A gente tem que buscar o quê? O conhecimento. Porque quando eu busco, eu conheço, não é qualquer coisa que vai sendo para mim, passado para mim, que, então o outro falou é assim. Não, peraí, o outro falou, mas e para mim? Como é que funciona? Ele tá com razão? Tá sendo claro, preciso no que está sendo dito? Só que a gente vai conseguir isso como? Aprendendo a buscando, e aí com isso vai nos dando aprendizado. É um exemplo tão chulo, mas assim, se você coloca alguém na sua casa para fazer qualquer trabalho, se você não souber fazer aquele trabalho, como você vai saber se aquilo está certo ou não está certo? Entende? Então é necessário cada dia, e como eu já tenho dito aqui, principalmente nos tempos que estamos vivendo hoje, sabe? Nós estamos passando por uma transformação muito grande e eu não é nem chegada a hora, eu falo que já passou, né? Que a gente tem que ir em busca. Não é para sair numa corrida desenfreada, desesperada. É com cautela, com paciência, com amor, com mente aberta para analisar, ouvir aquilo e deixar aquilo amadurecer, digerir dentro de você para ver qual é o sentido. Tudo que você ouvir, não negue de primeira mão, porque a gente tem muito disso, de já negar o que está sendo ouvido. Se eu não concordo, eu nego, sabe? Então, abra sua mente. De primeiro momento eu ouvi, tem sentido? Não tem? Deixa aquilo ir fazendo morada no seu coração e você ir digerindo para ver se tem sentido ou não. Mas o importante é você buscar o conhecimento para você saber se o que te passa tem nexo ou não. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita se eleva no horizonte, e eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Lindo isso, né? Olha que palavras mais lindas, mais confortadoras. Porque, gente, a gente precisa de um norte. A gente precisa de direção. Eu acho que eu tô emotiva para variar, né? Mas é tão bom saber, né, que a gente tem um norte, né? Olha que lindo, o enviado vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Então, de nos trazer luz, de nos iluminar a consciência, né? E de abrir esse caminho para a gente caminhar, sendo sempre sabendo que a gente tem Jesus com a gente. Ele tá sempre com a gente. E eu te falo uma coisa, abre um parênteses aqui. Principalmente se você estiver passando por um momento difícil, sabe que tá difícil de você caminhar, dor, sofrimento, desilusão, seja lá o que for, cada um tem a sua dor e nenhuma é menor que a outra. Tenha sempre em mente que Jesus está com você. Jesus está
está comigo, Jesus está conosco. Então, Ele vai nos dar a direção, Ele nos ensina. Não adianta você também não fazer sua parte, tá? Faça a sua parte e você pode ter certeza, você não está só. Jesus está sempre conosco, sempre nos direcionando, sempre nos acolhendo, tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida. Desculpe por essa emoção, mas é tão bom saber, né, que a gente tem um amigo que é Jesus, que nos traz tantos ensinamentos e nos acolhe tanto, tá bom? E falando em conhecimento, não esqueçam o Instagram, Face, a página do YouTube da Raimundo Mariano Dias, do Centro, e da Agenda Espírita Brasil, tá bom? Procure conhecimento. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um beijo no seu coração e muitos beijos de luz. Gratidão sempre.